Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e essa aula está sendo gravada para os alunos de 8º ano adaptado. Primeiro, eu queria tranquilizar vocês, né? Eu sei que é diferente, né? A gente não está em uma sala de aula, a gente está aqui, né? Eu falando para uma câmera e aí depois vocês vão assistir aí na casa de vocês. Mas eu vou pedir para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade, vocês pedirem, né? Para seus pais, para seus responsáveis, ou vocês mesmos irem lá, né? Na página do Facebook, colocam o meu nome, a matéria e aí tirem as dúvidas. Tá? Que aí a gente vai conversando, né? Eu tiro todas as dúvidas e por enquanto, né, vai ter que ser nesse formato, né? À distância, mas tudo é negociável, né? Se não tiver legal, falem também, tá? Deem sugestões. Bom, hoje a gente vai falar sobre semelhanças e diferenças. Ou seja, entre os objetos, entre as pessoas, o que existe em comum entre elas e o que existe de diferente. Porque tudo, né, por mais diferente que eu seja de outra pessoa, eu tenho alguma coisa que eu tenho em comum com ela. Quer ver? Eu posso ter uma religião e a outra pessoa ter outra religião. Mas a gente torce para o mesmo time de futebol. Ou a gente gosta da mesma cor. Ou então eu adoro comer maçã e ela também adora comer maçã. Só que aí ela gosta de vestir rosa e eu gosto de vestir azul. Então a gente já tem outra diferença. Mas a todo momento a gente se aproxima, né? Porque a gente tem coisas em comum, e a gente se afasta porque a gente tem diferenças, né? Mas a gente tem que respeitar, né, um ao outro. A gente tem que tentar viver em harmonia, né? O mais pacificamente possível, né? Nós temos que viver em paz, mesmo com as diferenças. Então, existem cidades diferentes, existem, né, países diferentes, cada país fala uma língua, tem cultura diferente, se veste de modo diferente, mas também nós temos coisas parecidas. As diferenças existentes, né, entre as pessoas e, né, entre as religiões, entre os costumes, culturas, elas podem gerar conflitos, brigas. Para a gente não chegar nesse ponto, né, tanto, né, em comunidade, com os nossos vizinhos, né, na nossa escola, na nossa igreja, mas também na nossa família, né? Na nossa família a gente pode pensar ali diferente, né, da mãe, do pai, dos irmãos, mas a gente tem que respeitar, né, um ao outro. A gente tem que passar por cima dessas diferenças, porque a gente também tem coisas em comum, né? Nós somos parecidos também em alguma coisa. Então, a atividade que eu passei, toda semana eu vou postar, né? Eu vou colocar um vídeo. E aí eu vou pedir que vocês, né, conversem aí com o pai e a mãe de vocês, alguém que possa, se possível, né, ajudar vocês, né, a encontrar o vídeo, né, para vocês assistirem o vídeo e aí depois fazer a atividade que eu vou colocar junto também, né? Eu vou mandar lá no Facebook também a atividade. E aí a atividade que eu pedi para vocês é fazer comparação, né? Vocês vão olhar um objeto, olhar o outro objeto, os desenhos, né? E comparar o que eles têm em comum e o que tem de diferente. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos uma maçã e nós temos uma laranja. O que as duas têm em comum? Né? Eu posso escrever. O que elas têm em comum é que as duas são frutas. Legal. E o que elas têm de diferente? De diferente, elas têm a cor, né? Uma vermelha, a outra é laranja. Outra semelhança também no tamanho, né? Elas têm quase o mesmo tamanho. Então, é uma outra semelhança. Então, vocês escrevam aí o que vocês acham, né? Vocês olhem, né, os dois objetos e aí vocês coloquem ali o que é diferente e o que eles têm em comum, né? O que é parecido e o que é diferente. Nesse outro exemplo aqui, né? O que eles têm em comum? Bem, os dois são animais, né? Ou os dois são peixes. Qual que é a diferença? Um é grande, o outro é pequeno. Ou um é adulto, o outro filhote. Certo? Então respondam, né, do jeito que vocês conseguirem, o que vocês acharem ali como diferença e como semelhança. E aí, qualquer dúvida, né, coloquem lá no Facebook, né, peçam ajuda, né, aos seus pais, coloquem lá no Facebook a dúvida, o meu nome, a matéria, e aí eu vou ajudando qualquer
dúvida que vocês tenham. E aí, na segunda parte da atividade, eu coloquei uma leitura para vocês fazerem e algumas perguntas para vocês responderem no caderno de vocês, tá bom? Todas as atividades que eu passar, vocês respondam no próprio caderno. Não precisa imprimir a folha, nem ficar copiando, né, as perguntas. Ao menos que eu peça lá, né, para copiar alguma coisa. Mas apenas responda no caderno. E aí, quando a gente voltar, né, quando as aulas voltarem ao normal, aí eu dou visto no caderno, né? Eu verifico o caderno. Tá bom, gente? Eu estou com saudade de vocês, então qualquer coisa, né, mandem para mim pelo Facebook e eu respondo, tá bom? Um beijão e até a próxima semana.